Ela rompeu o silêncio e denunciou ao vivo. O que você vai ouvir neste vídeo pode salvar vidas. Descubra como agem os maníacos e por que ninguém tem coragem de falar. Assista agora antes que tirem do ar. Isso é mais sério do que parece. Alerta urgente. Ela denuncia ao vivo. Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Que o Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês neste exato momento. A palavra de Deus nos diz em Efésios, capítulo 5, versículo 11: E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Hoje vamos falar de algo sério, profundo e necessário. Uma denúncia surreal. A irmã Andréia Neco rompe o silêncio e expõe, ao vivo, o que muitos se calam: o modo operante de maníacos e estupradores. Prepare o seu coração, pois o que você vai ouvir pode salvar vidas. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. E atenção, nos comentários fixados estará o link para o nosso grupo de oração. Estou ansioso para ler o seu comentário. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Amados, precisamos estar atentos. O inimigo tem se infiltrado nas brechas da sociedade, se disfarçando, se escondendo e agindo de forma sorrateira. E, infelizmente, muitas pessoas têm sido vítimas de ações cruéis e perversas, planejadas por verdadeiros maníacos e instrumentos do mal. A irmã Andréia Neco, com muita coragem, decidiu abrir a boca e denunciar ao vivo tudo aquilo que presenciou, viveu e descobriu. O seu relato é forte, é impactante. E é um grito de alerta para todos nós. Não é mais tempo de silêncio, é tempo de luz, de expor as obras malignas, de nos levantar como atalaias do Senhor e proteger nossos lares, nossas famílias, nossos filhos e filhas. Que este vídeo abra seus olhos espirituais e naturais e que você compartilhe esta mensagem com o maior número de pessoas possível, porque isso pode livrar vidas. Para casa, eu fui abordada por um homem que me pegou por trás. Eu pensei até que ele era alguém que eu conhecia, porque ele me pegou muito bruscamente. Ele me puxou e me jogou para trás assim. Aí eu voltei. Só que quando ele voltou para mim, ele já me abraçou. Ele estava com a blusa assim de botões e ele me abraçou por aqui e ele encostou algo pontiagudo na minha costela e disse: eu sou um fugitivo da polícia e você vai ser o meu escudo. Eu preciso de você para que a polícia não me alcance. Eu disse: moço, suba essa ladeira aqui, ó, que você tem como sair. Ele disse: me acompanhe e não reajam, porque se você reagir eu vou lhe matar. Daí eu fiquei tão nervosa, porque eu nunca imaginei que eu pudesse viver aquela experiência. E eu caminhei com sonhos, ele. Né, muitos sonhos. Nossa, foi assim um terror para mim naquele momento. Eu me lembro que eu fiquei muito assim amedrontada com tudo aquilo. E ele me abraçou e foi comigo, abraçada comigo. Assim, eu não tenho noção da distância, mas eu morava na época ali próximo do Curuzu. Sim. Ele me pegou ali próximo do Curuzu e foi até o Retiro, andando por aquelas ruas por trás. E ali ele me levou para aquele matagal da Luiz Eduardo Magalhães ali. E quando ele chegou ali, eu jurava, Déa, que ele iria me libertar, porque eu não tinha essa maturidade de entender que aquele homem me causaria tal mal. E aí, naquele momento ali, ele falou para mim: tire a roupa, já dentro do matagal. Aí eu falei para ele: por favor, moço, não faça isso comigo, por favor. Ele falou: tire a roupa, senão eu te mato. Aí, naquele momento ali, eu entendi que os meus sonhos, que aquele desejo de casar virgem, que aquilo que eu projetei uma vida inteira, né, 14 anos, tinha acabado. E eu pedi para ele assim: não faça isso comigo, não, por favor. Eu te imploro. Eu faço o que você quiser, mas não faça isso comigo. Eu faço qualquer coisa. Ele disse: tire a roupa.
E ele tirou a minha roupa, e eu tirei a minha roupa. E ele me abusou, sabe, sem misericórdia dela. Eu me lembro que ele falou assim, você não vai sentir dor. Eu disse, eu tava tão arrasada dela, tão arrasada, que eu deitei naquele chão, naquele lugar, aquele matagal, e ele, sem misericórdia, ele me deflorou totalmente. E depois que ele me deflorou, eu me levantei, ele falou para mim, você não disse que você era virgem? Porque ele queria ver o sangue. E aí quando eu levantei, a minha roupa estava suja de sangue. Aí ele olhou e disse, vista a roupa. E ali eu vivi vários momentos com aquele homem naquele lugar. Teve momentos que eu disse assim, se ele me matar aqui, tanto faz. Porque o meu sonho acabou. Mas por algum momento eu senti uma força que dizia, não, reaja. Você não está só. Meu Deus. E ali, eu me lembro que eu falei para ele assim, vamos embora. Ele ficou parado, falou para mim assim, fique de costas. E quando eu fiquei de costas, eu imaginava que ele ia me dar um tiro de costas. E aí eu fiquei de costas ali, eu me lembro que eu olhei para o céu e falei assim, Deus, não deixa ele me matar não, por favor. Por favor, Deus, não deixa ele me matar. Ele falou, vire de frente. E aí quando eu me virei de frente, ele estava vestido. Ele começou a dizer umas coisas assim, sabe? Você é muito linda, eu não deveria ter feito isso com você. Eu tenho vergonha de, sabe, que você me veja nu, foi por isso que eu mandei você virar. E ali eu fui tomada dela por uma força de Deus tão grande. Força de Deus. Porque eu olhei para ele e falei assim, olha, calma. Porque eu percebi nele assim, que ele estava nervoso, ele estava meio eufórico, ele estava com vários sentimentos de raiva, de tristeza, de arrependimento, ele estava meio assim, culpa, né? sabe, Sei louco. lá. E eu tive medo que esse homem fizesse um mal a mim, porque se ele me fizesse um mal a mim naquele momento, até para achar o meu corpo ali daria trabalho, porque o matagal era bem fechado. E eu me lembro que eu falei para ele assim, calma, fique calma. Aí ele olhou para mim assim, ele falou, você tá me pedindo calma? Eu falei, por favor, fique calmo. Tá tudo bem, eu amei o que você fez comigo. Você me fez mulher. Você conseguiu fazer em mim algo que nenhum outro homem pôde fazer. E ele me olhou assim, do pé à cabeça, assim, para mim, sem entender. Ele disse, mas nós precisamos sair daqui agora, porque a minha mãe, ela pode sentir falta de mim e chamar a polícia. Eu não quero que a polícia te alcance. Ele falou, mas eu te fiz um mal. Eu tenho uma filha de 3 anos e eu não gostaria que ninguém fizesse com a minha filha o que eu fiz com você. Eu falei, não, vamos sair daqui, por favor. Mas naquele momento, eu tive essa necessidade de falar com ele isso, porque eu tive medo que ele começasse a me bater, que ele começasse a me agredir e me matasse naquele lugar, sabe? Sim. Então eu comecei a me fazer que estava tudo bem, eu sou sua amiga, você me fez mulher, eu estou amando viver essa experiência com você. Só que eu estava me tremendo a ponto de eu não conseguir me conter em pé, sabe? Eu me tremia que a minha voz estava embargando em alguns momentos. E ele me agarrou ali e ainda me deu um beijo. Eu disse, vamos embora, por favor. E ali, fomos embora. Eu me lembro que ele falou assim, tira esse relógio do seu braço. Eu tinha ganho um relógio do meu pai, antes dele ir embora, que eu tinha muito apego a esse relógio, um relógio Cássio. Ele tirou aquele relógio do meu punho, levou para ele. E a gente desceu a ladeira e eu voltei para casa. E quando chegou no ponto de ônibus, assim, próximo de um ponto de ônibus, ele me empurrou. Eu caí. E quando eu me levantei, assim, buscando entender o que foi que ele fez comigo, ele já tinha sumido. E eu comecei a gritar no ponto de ônibus, me ajudem, gente, por favor. Me ajudem, que um homem me fez mal. Que homem? Esse homem tinha sumido. Aí eu atravessei a rua, muito louca, assim, sabe, desesperada, sem saber onde é que eu estava, nervosa, chorando, porque eu queria ver o meu marido, que era o meu namorado. Eu precisava ver minha mãe, eu queria ver a minha família. E a gente saiu ali correndo. Eu peguei o primeiro ônibus, encontrei dentro do ônibus um vizinho que me amparou. Ele me levou para casa. Chegando em casa ali, eu chorando muito, tomei logo banho. Aquelas cenas de filme que a gente vê, aquelas mulheres tomando banho e se lavando, aquelas cenas, elas são verdadeiras. Porque a gente sente a necessidade de se lavar, sabe? Limpar, né? Se limpar. Eu me lembro que eu ensaboava as minhas mãos com sabão, ele esfregava na minha boca, no meu corpo, onde ele me tocou, onde eu sentia que a mão dele tinha me tocado. E eu me esfregava assim, me lavando, sabe, com muita força.
E não era nem para eu ter tomado banho, porque eu precisava ir na delegacia Sim. fazer exame de corpo de delito. Então, aí meu namorado, meu marido na época chegou. Muito inocente, né, dela. 14 Você não anos. tinha 14 anos. Eu era uma menina. É, uma menina. Eu me lembro que quando eu cheguei lá na delegacia, né, no Nina, o médico legista lá com os delegados e os policiais ficaram muito Situação. aborrecidos, porque eles viram assim uma criança, onde um homem pegou aquela criança, sabe, e fez aquele mal. E eu me lembro que o médico, com muito cuidado, ele falou para mim: eu sou um homem, eu não vou fazer mal a você, eu vou lhe tocar. Muito carinho, muito jeitinho. Daí eu fiquei arrasada, eu não podia me sentar, eu fiquei muito machucada. Eu saí daquele lugar porque realmente Deus me deu estratégias para que aquele homem não tivesse me matado. Estava com você. E chegando em casa ali, né, depois que eu passei por todos os exames de corpo de delito, para poder comprovar que realmente eu fui estuprada, eu tinha que ter esses documentos em minha mão. Porque até então algumas pessoas até mesmo duvidaram de mim. Disseram assim: ô, gente, você foi estuprada e você não levou um murro? Você não tem uma mordida? Você não tem um... Não acredito que ainda falaram Duvidaram isso, de Bea. mim. Eu com 14 anos. E uma menina que... Aí disseram para meu marido na época assim: procure saber se ela não se apaixonou por alguém. E ela transou com esse homem e ele se arrependeu e inventou essa história para você. Sabe? Assim, foi tão difícil dela. Eu imagino. Também o pós, ter que suportar, esperar sair o meu exame ali, para comprovação realmente de um estupro, onde eu tinha que ouvir das pessoas próximas de mim, pessoas amigas, né? Que eu não tinha sido estuprada, que aquilo não tinha sido verdade, até que ponto aquilo tinha sido verdade. Uau. E ali começou, Meu né, Deus. a brincadeira de verdade. E aí, eu tive que enfrentar Você é uma guerreira, minha 15 amiga, anos, viu? 16 anos, ali, essa dor terrível, com o alcoolismo da minha mãe, não foi fácil, porque em alguns momentos da minha vida, eu queria ter a minha mãe por perto, mas ela estava tão embriagada, eu não tinha a minha mãe para me dar uma palavra. Quantas vezes eu me senti sozinha, querendo meu pai, e o meu pai não estava perto. O meu marido, né, ele sempre esteve presente, como um bom homem ali, aquele homem que me conduziu Que dentro Deus da limitação. colocou na sua vida, né, Dea? Colocou, me cuidou muito de mim. Apesar de tantas coisas, meu Deus. Meus irmãos eram pequenos, não tinham como me instruir em nada, me orientar em nada. Então eu vivi ali uma adolescência onde eu tive que enfrentar esse estupro, o alcoolismo da minha mãe, por mais de 11 anos. Então eu estava cheia de feridas, né? Eu estava cheia de, sabe, de perebas na minha alma. Sim, sim. Eu me lembro que eu entrava no meu quarto e eu conversava com Deus em todo momento. Eu tinha muita fé em Deus. Ele, né, eu dizia: Deus, me ajude. Eu passei a ter síndrome do pânico. Eu passei a ter medo de homens. Quando os homens chegavam perto de mim, eu achava que aquele homem que estava perto de mim, ele ia me estuprar. Sabe, que ele ia me fazer mal. Eu fiquei mais de 2 anos assustada. Eu pensava: como será a minha primeira vez? Porque eu não sou mais virgem. Isso acabou comigo, sabe? Quantos traumas. Mas o Senhor Jesus, ele refez. Você é uma mulher, uma guerreira do Amém. Senhor. Quando eu olho para você, Dea, eu vejo garra. Amém. Que maravilha, sabe assim? Apesar de todas as dores, Dea, Ele é poderoso para refazer, Amém. sabe? Glória a Deus. Ele refaz o barro. Ele diz na palavra do Senhor que Ele é. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e quero te convidar a conferir os comentários fixados, onde deixei o link para o nosso grupo de oração. Esse espaço foi criado para você participar das nossas campanhas de fé e compartilhar os testemunhos de vitória com outros irmãos. É uma oportunidade especial para você e sua família se fortalecerem espiritualmente, unidos em oração e buscando cada vez mais a presença de Deus. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 10, 25: Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos mutualmente. Participar de um grupo de oração não só fortalece sua fé, mas também te aproxima de pessoas que acreditam no poder restaurador do Senhor. Cada testemunho é uma prova viva de que Deus ainda realiza milagres, e cada oração feita em unidade move o céu em nosso favor. Então, permaneça firme na sua jornada espiritual. Continue buscando a presença de Deus e se fortalecendo através da oração. Nos vemos no próximo vídeo.
Que a graça e a paz do Senhor estejam sempre com você e sua família, trazendo bênçãos e proteção em cada passo do caminho.